É. Marcos capítulo 7, verso 24. Eu ministrei essa palavra segunda-feira lá na Moriá, né, no culto da unidade. Quem estava lá ouviu, vai ouvir de novo. Amém. Quem não estava, né, vai ouvir nessa noite. Eu achei importante compartilhar com vocês também, porque faz parte daquilo que nós estamos vivendo, que nós estamos buscando em Deus para esse ano. Amém. Amém? Marcos capítulo 7 e o verso 24. Diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. E entrou numa casa, e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, ele não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, uma certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Amém? Amém. Até aqui, né, por enquanto, esses dois versículos. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que eu já compartilhei na segunda, é que tudo aquilo que acontece numa casa vai acontecer na cidade. Amém? Tudo aquilo que se manifesta numa casa é o que vai se manifestar na cidade. Tudo aquilo que eu busco em Deus fundamentar, estabelecer, trazer, né, para ser consolidado dentro da minha casa, é isso que vai se manifestar na cidade, é isso que vai se manifestar fora, é isso que vai se manifestar na rua da minha casa, é isso que vai se manifestar no bairro onde eu moro. Amém? Nós estamos falando nesse tempo sobre firmar as nossas estacas, para que as nossas casas sejam bem fundamentadas, bem fortalecidas e consolidadas nas verdades, né, presentes, nas verdades eternas da palavra de Deus. O texto fala aqui que Jesus ele entrou numa casa e ele pediu para ficar em segredo ali a presença dele, que ninguém soubesse, que ninguém manifestasse que ele estava ali naquela casa. Mas o texto fala que eles não conseguiram manter em segredo a presença de Jesus naquela casa. Isso significa que quando Jesus está estabelecido e entronizado na nossa casa, não tem como manter em segredo que Jesus está lá. Amém? Quando Jesus está bem estabelecido, bem fundamentado na sua casa, não tem como manter em segredo. Os sinais vão vir, as características da vida de Cristo naquela casa vão se manifestar. Vai se manifestar nos filhos, vai se manifestar no esposo, vai se manifestar na esposa, vai se manifestar na administração da casa. Não tem como manter em segredo, não tem como esconder que a gente vive a vida do Cristo dentro da nossa casa. Então nós precisamos buscar isso e entender isso. A responsabilidade daquilo que nós queremos manifestar como o reino de Deus, quando a gente fala, né, que venha o seu reino, seja feita a tua vontade, que seja manifesto o reino de Deus, isso primeiro vai acontecer na nossa casa. Amém? Isso precisa começar a acontecer na nossa casa. E porque a gente, de tempo em tempo, a gente fala isso, porque de tempo em tempo a gente precisa avaliar como estão os fundamentos da nossa casa, como estão as verdades eternas, as verdades que precisam estar sendo estabelecidas e fundamentadas dentro da nossa casa. Para quê? Para que aquilo que o Cristo está fazendo na nossa casa não fique em silêncio, não fique, né, escondido, não fique em segredo, mas que comece a ser manifestado. Vai manifestar na escola, lá onde nossos filhos estão, vai manifestar na família, né, dos que não moram perto, vai manifestar, porque Cristo está entronizado, estabelecido dentro da nossa casa. Amém? É muito bom, é muito importante que a gente se reúna aqui como igreja, se reúna assim como igreja, mas o que Cristo vai fazer durante esse ano, esse tempo que nós temos buscado firmar nossas estacas, consolidar coisas em Deus, primeiro vai acontecer na nossa casa. Não adianta a gente esperar que aconteça aqui no culto, vai acontecer primeiro na nossa casa. Amém? Vai acontecer primeiro na sua casa. Aquilo que nós vamos estar vivendo esse ano, que a gente vai estar buscando esse ano, as verdades que vão ser trazidas, os direcionamentos de Deus que serão trazidos, primeiro vai acontecer na nossa casa. Primeiro tem que acontecer na nossa casa. Quer dizer, a gente espera que aconteça no culto de quarta, no culto de domingo, primeiro acontece na nossa casa, para depois se manifestar no culto. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam,
que a casa é uma extensão do culto, mas é exatamente da igreja, mas é exatamente o contrário. A igreja é uma extensão da nossa casa. Nós manifestamos aqui aquilo que nós vivemos na nossa casa, aquilo que nós cultivamos na nossa casa, aquilo que nós estabelecemos na nossa casa, aquilo que nós fundamentamos na nossa casa. O relacionamento que temos com Cristo na nossa casa. Não tem como esconder quando a gente está junto aqui como é a nossa vida com Deus. É exatamente isso que o texto diz aqui. Ó. Ele entrou numa casa e não conseguiu manter em segredo a sua presença. Se o Cristo está em você, se você se relaciona com Cristo, se você vive a vida do Cristo, quando nós estamos juntos aqui, não tem como a gente esconder. Que a gente vive isso, que a gente desfruta disso, que a gente manifesta isso, não tem como a gente esconder. Então, por isso a gente precisa fazer essa análise, fazer essa revisão. Se nós temos manifestado a vida de Cristo primeiro na nossa casa, fundamentado essas coisas primeiro na nossa casa, para que depois vá se manifestando fora. Amém? Porque às vezes a gente quer, a gente tenta, né, fazer isso com palavras, e sempre tem uma palavra, uma frase pronta para dizer para alguém, para dizer para um amigo, para dizer para um parente, para dizer no trabalho, não tem que fazer isso, porque o reino é isso, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, mas às vezes isso não está acontecendo nem na nossa casa. Então, primeiro nós precisamos trazer essa manifestação do Cristo para dentro da nossa casa, porque aí nós alcançaremos os lugares onde a gente vive, as pessoas com quem a gente vive. Amém? O texto fala que ele não conseguiu manter em segredo a presença dele naquela casa, por quê? Porque uma mulher ficou sabendo que ele estava lá, e ela se dirigiu até a casa e foi pedir para que Jesus curasse a filha dela que estava doente, que estava enferma. Isso significa que quando nós somos referência, né, nossa casa é referência da manifestação do Cristo onde a gente mora, no bairro onde a gente mora, na cidade onde a gente mora, as pessoas vão nos procurar, vão vir até a nossa casa com os seus problemas, com as suas dificuldades, para que a gente manifeste e declare algo da vida do Cristo na vida delas. Amém? Aquilo que você vive na sua casa em relação à vida com Deus, as verdades de Deus, vai atrair as pessoas. Porque aquilo que as pessoas não vivem, aquilo que as pessoas não têm, eles vão ver em você, eles vão ver na sua casa, eles vão ver nos teus filhos. E eles vão ser atraídos até a sua casa. E a Bíblia diz que aí o Senhor manifestou algo ali na vida daquela mulher. Mas primeiro se manifestou naquela casa. Amém? A gente sabe que a família é o lugar onde a cultura do reino se manifesta. É no seio da família que a cultura do reino vai se manifestar. Então é muito sério que a gente entenda isso. É no seio da nossa família, dentro da nossa casa, que a cultura do reino vai ser desenvolvida e, consequentemente, ela vai ser manifesta. E às vezes a gente espera que venha de fora, espera que venha de outros, espera que outros falem, esperem que outros façam. Mas dentro da nossa casa precisa acontecer. Talvez vai ficar repetitivo, né, essa minha fala, dentro da sua casa, dentro da sua casa. Mas é para que você inculque isso. Primeiro precisa acontecer dentro da sua casa. Amém? Às vezes a gente coloca algumas barreiras, algumas restrições para algumas coisas, para alguns pensamentos, para alguns sentimentos, e a gente fala, mas fulano não faz, ciclano não faz, ciclano não vive. Mas primeiro precisa acontecer na sua casa. Se a gente só enxerga o que está por fora, né? Uma fala comum, né? Às vezes a gente só enxerga a vidraça do outro que está suja. Mas às vezes a gente está olhando através da nossa que está mais suja ainda. Então a gente primeiro precisa fazer essa análise dentro da nossa casa. As estacas precisam estar firmadas dentro da nossa casa. Amém? É imprescindível nesses últimos tempos que os pais, os sacerdotes saibam quais são os seus papéis e coloquem em ação os seus papéis. É imprescindível que as ajudadoras idôneas saibam quais são os seus papéis e coloquem em ação os seus papéis. Porque não é a primeira vez que a gente ouve isso. E nós estamos dizendo que algumas coisas serão repetidas para nós. Para quê? Para que a gente coloque em ação, que a gente coloque a funcionar, que a gente comece a praticar. Porque as nossas casas precisam estar alinhadas com a vontade de Deus, com a manifestação da cultura do reino. Os nossos filhos precisam ter referências, essas referências precisam sair de dentro das nossas casas. Antigamente a gente achava até bonitinho os filhos falar, mas a mãe do meu amigo não faz isso, mas o pai do meu amigo não faz aquilo outro.
né? Mas agora os pais são mais firmes e eles têm resposta para dar, né? Eles falam, mas a casa do seu amigo não é sua casa, os pais do seu amigo não são seus pais, e a sua referência é dentro dessa casa. Por isso a gente precisa estar bem fundamentada para dar referências corretas para os nossos filhos. Muitos pais esperam os filhos crescerem para buscarem quais são seus destinos, seus propósitos, e esperam que a faculdade dê destino para os seus filhos, esperam que os cursos de aptidão que direcionem alguma coisa na vida dos filhos. Mas os propósitos dos filhos são descobertos dentro de casa. Os pais descobrem qual é o propósito para a vida de cada filho dentro de casa. Não temos que esperar que outros direcionem, que outros mostrem, que outros apontem qual é a direção, qual é o propósito de Deus para os nossos filhos. A Bíblia diz que a mãe do Jacó e do Esaú, eu sempre confundo ela, não sei se é a Rebeca, se é a Raquel, eu não confundo as mulheres. Mas as crianças eram o Jacó e o Esaú. E estava lá na barriga dela brigando lá, chutando. E a gente sabe, né? Eu até brinquei, falei, quando é uma criança só na barriga chutando, as mães já ficam todas incomodadas, imagine duas. Né? E os dois, um chutava o outro, um brigava. E tem algumas versões que diz que eles lutavam lá dentro já do ventre. Né? Desde pequenininha eles estavam lutando lá dentro. E aí ela foi buscar o Senhor e falou, Deus, o que está pegando aqui com essas crianças? Né? O que está acontecendo? E aí o Senhor falou para elas qual era o destino daquelas crianças. Diz que o mais novo ia servir o mais velho, e aí foi... o mais velho ia servir o mais novo, e aí falou para ela que havia duas nações no ventre dela, e o Senhor explicou para ela, né, por que aquelas crianças estavam manifestando aquelas características. Então, desde o ventre, se nós estivermos alinhadinhos ali com Deus, o Senhor já pode trazer para nós indicações de qual é o destino, de qual é o propósito dos nossos filhos. Às vezes a gente observa pouco os nossos filhos, passa pouco tempo com os nossos filhos e a gente não consegue observar. Às vezes as crianças manifestam características já do direcionamento que o Senhor tem para eles, do propósito deles estarem aqui na terra. E aí a gente espera, quando crescer, quando for para a faculdade, quando começar a fazer cursinho e tal. É dentro das nossas casas que isso precisa se manifestar. É a partir das nossas casas que essas coisas precisam acontecer. A gente vê aí que tanto ataque às famílias, tantas leis, tantas coisas para mudar a concepção de família, para mudar a concepção de pais, né? Pais do mesmo sexo, duas mães do mesmo sexo. Mas se a gente for observar, primeiro essas coisas acontecem dentro de casa ou no seio da sociedade, e depois que elas vêm à tona para que as leis as protejam. Então, da mesma forma, nós primeiro precisamos desenvolver a cultura do reino para que ela se manifeste lá fora e aquilo se torne um modelo. Amém? Porque a cultura do reino, nós como família que vivemos a cultura do reino, os modelos do reino, precisamos viver de forma a sermos modelos lá fora. Só que aí quando a gente vê as outras inclinações, né, para que segue a sociedade, elas vão tomando força lá fora. Porque eles se manifestam, eles querem leis que os protejam, que os ajude a continuar vivendo da forma que estão. Por isso nós precisamos ter verdades fundamentadas na nossa casa, para que nossos filhos cresçam com a constituição correta do que é família, do que é concepção de pai, filho, família, destino, verdade, justiça, juízo. Nós precisamos cultivar essas coisas dentro da nossa casa. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Abre sua Bíblia comigo em Marcos 14 agora, eu vou ler mais um texto. Marcos 14. Marcos 14, 12. Amém? Marcos 14, não, é isso mesmo. Marcos 14, verso 12. Até o 16, diz assim:
E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. Amém? Amém. De novo o texto fala, né? Jesus deu indicação para os discípulos para que entrassem na cidade, e na cidade eles encontrariam uma pessoa e seguissem aquela pessoa, que aquela pessoa ia entrar numa casa. E na casa que eles entrassem, eles iam encontrar tudo preparado, como Jesus estava dizendo. Isso significa que, para que o Cristo e seu reino se manifeste, casas precisam estar preparadas. Amém? Para que o Cristo e seu reino e sua cultura se manifestem, as casas precisam estar preparadas. Amém? Porque o que a gente cultiva na nossa casa, o que a gente vive na nossa casa, vai se tornar referência na cidade. O que a gente fundamenta na nossa casa, o que a gente consolida na nossa casa, precisa se tornar referência na cidade. Jesus falou para os discípulos: entrem na cidade e vocês vão seguir uma pessoa e eles vão mostrar uma casa para vocês. Ele vai entrar numa casa. Ou seja, aquela casa, naquela cidade, era referência. Então, para que o Cristo se manifeste na cidade, casas precisam estar prontas para que sejam referência. Amém? Sua casa precisa estar pronta para que seja referência. Minha casa precisa estar pronta para que seja referência. Pronta e preparada. Na cidade, no bairro, no estado, na nação, nossas casas precisam estar prontas para se tornarem referências, para que o Cristo se manifeste. Amém? Porque às vezes a gente só usa a expressão, né, e fala: manifeste o seu reino, que se manifeste o seu reino, que se manifeste o seu reino, mas tem uma parte que é nossa responsabilidade para que esse reino se manifeste. Minha casa precisa estar preparada, sua casa precisa estar preparada. E a versão que eu li aqui fala exatamente isso. A casa estava pronta, estava tudo mobiliado, o lugar estava preparado, estava tudo pronto. Será que se o Cristo precisar da minha casa agora, precisar da sua casa agora, para ser referência, não vou falar nem da cidade, para ser referência lá na rua onde você mora, será que a sua casa está pronta para ser referência na rua onde você mora? Os fundamentos estão bem, as estacas estão bem fundamentadas lá, as verdades de Deus estão bem consolidadas lá na sua casa, na minha casa. Nós precisamos trabalhar nisso todo dia. Lógico que estando aqui a gente não vai chegar num estágio pleno e perfeito de perfeição, né? Como humanos que somos, todos os dias a gente vai estar trabalhando nisso. Mas a cada dia, a cada passo, a gente tem que estar mais perto de Deus. A cada dia, a cada oportunidade, a gente precisa estar mais perto do modelo, precisa estar mais perto do padrão. Amém? Só que às vezes a gente vai deixando, né? Como diz meu pai, a gente vai empurrando com a barriga, vai deixando a coisa rolar, a coisa acontecer. E aí, quando a gente precisa ser referência nas cidades, ser referência no bairro, ser referência na rua, às vezes as nossas casas estão despreparadas. O texto fala aqui que tinha uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. E o Cristo disse: é ali, é naquele lugar, aonde eu vou preparar a ceia e vou estar com vocês. Nós precisamos preparar lugar para o Cristo se manifestar na nossa casa. Amém? Nós já ouvimos ministrações aqui que falam disso, né? De andar superior, de mobiliado, de pronto. Isso significa que o Cristo precisa estar num nível elevado na nossa casa. Amém. O lugar do Cristo na nossa casa precisa ser um lugar elevado. Precisa ser estar em um nível superior na nossa casa. Para que as outras coisas vão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Só que às vezes a gente nivela o Cristo com todas as outras coisas. Com nossos problemas, com as nossas dificuldades,
dificuldades, com os parentes, com a crise, com as coisas que a gente quer e que a gente quer buscar e a gente não alcança, não consegue, a nossa luta diária, e o Cristo está nivelado ali no mesmo nível das nossas lutas e circunstâncias diárias. Mas o texto nos fala que o Cristo encontrou um lugar superior para ele estar. Isso significa que o nível do Cristo precisa subir na sua casa e na minha casa. Amém? Precisamos subir o nível do Cristo na sua casa e na minha casa. Quando a gente encontra um espacinho na nossa casa, ou faz um projetinho lá que dá para aumentar alguma coisa, fazer um puxadinho maior, subir um degrauzinho a mais e já põe uma escadinha para fazer um sobradinho na nossa casa, a gente rapidinho já vai fazer. Mas quando é para subir o nível do Cristo, no andar superior, né, fortalecer as colunas ali para dar uma aumentadinha no andar de cima, para que seja um lugar para o Cristo estar nas nossas vidas, a gente começa a arrumar dificuldade. Ah, não tem tempo. Ah, não tem como. Ah, não consigo investir no tempo, não consigo separar tempo. Sempre é uma coisa ou outra que me atrapalha. Mas para que as nossas casas estejam prontas e preparadas, o Cristo precisa estar num lugar superior na nossa vida. Amém? Ele precisa ocupar o lugar superior na nossa vida, um nível mais alto, um nível mais elevado da nossa vida. Porque aí sim, no nível do Cristo, a gente vai conseguir enxergar as outras coisas que precisam ser colocadas no lugar. Mas se a gente nivela o Cristo com todas as coisas que a gente vive, a gente põe o Cristo tudo no mesmo pacote. A gente põe as verdades de Deus que podem mudar e transformar as circunstâncias da nossa vida, da nossa casa, a gente nivela tudo no mesmo pacote. Aí a gente começa com as nossas lamentações, né? Ah, hoje não dá, eu não consigo, para mim está difícil, eu tentei, mas eu não consegui, e começa a dar desculpa para isso e dar desculpa para aquilo. Isso significa que o Cristo está num nível baixo. Então a gente precisa aumentar o nível do Cristo na nossa vida, precisa aumentar o nível do Cristo na nossa casa. Amém? Precisa aumentar o nível do Cristo para que a gente se torne referência. E se tornar referência não é posição de destaque para que você receba algum prêmio, para que eu receba algum prêmio, alguma gratificação com isso. É a exigência da manifestação do reino. É a exigência da responsabilidade pela manifestação do reino. Nossas casas precisam estar preparadas. E como a gente tem ouvido nesse tempo, casa nem sempre é um lugar físico. Casa pode ser a minha vida, pode ser a sua vida também. Casa pode ser a sua família lá. Casa pode ser, né, nós aqui, nessa junção aqui como tribo aniversário. Então nós precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. E se não estamos, precisamos buscar meios para estar, porque precisamos ser referência para aquilo que o Cristo quer manifestar nesse tempo. Para aquilo que o Cristo quer revelar, né, sobre a cidade, sobre os bairros, sobre o Estado, sobre a nação, nós precisamos estar prontos para sermos os responsáveis pela manifestação e pela condução dessa revelação. Amém? Abre a sua Bíblia agora em 2 Samuel 6. Samuel, capítulo 6, verso 8. Quando a gente fala de ajuntamentos públicos, né, os ajuntamentos são bons, né, marcha na cidade, cultos, congressos, esses ajuntamentos são bons, mas eles são momentâneos. E para algumas pessoas, ele só dura um tempo. Passa o tempo, passa a data, e as pessoas nem lembram mais o que viveu, o que experimentou, o que recebeu, né, naquele ajuntamento. Às vezes até nós aqui, a gente vem no culto de domingo, quando chega na quarta, tem gente que nem lembra mais que foi ministrado no domingo. Né? Se vem no culto da quarta, aí quando chega no domingo, tem gente que nem lembra mais do que foi ministrado. Por isso que eu digo, os ajuntamentos públicos, coletivos, assim, são bons e em algumas circunstâncias são necessários.
mas as coisas que ficam gravadas em nós, marcadas em nós, são coisas que nós vivemos particularmente. Por isso que eu falo da nossa casa. Por isso que eu falo que nós precisamos estabelecer um tempo de mudar o nível do Cristo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Porque aí as coisas que nós estamos vivendo na nossa casa, nós não vamos esquecer mais. E quando a gente estivermos juntos, aí sim isso vai se manifestar. Mas vai se manifestar por quê? Porque primeiro aconteceu na minha casa. Porque primeiro aconteceu comigo, no meu relacionamento com Cristo. Amém? Amém. Para terminar, 2 Samuel 6. E Davi ficou contrariado, porque o Senhor, verso 8. E Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? O texto fala, bastante conhecido, que Davi, ele queria levar a arca de Deus para a cidade, para se manifestar na cidade, porque a gente sabe que a arca representava a presença de Deus, e ele queria que a presença de Deus estivesse lá na cidade, porque durante um tempo a arca ficou fora, que os inimigos tinham levado, então eles não tinham como buscar a presença de Deus, não tinham como adorar. Então Davi arrumou meios ali de trazer a arca para a cidade, chamada Cidade de Davi, e para que todos pudessem buscar o Senhor e buscar a sua presença. Só que a forma como eles queriam trazer a presença para a cidade não funcionou. E o texto fala aqui que Uzá foi morto, todos sabem que ele foi encostar na arca, e aí o Senhor fulminou ele ali, e Uzá foi morto, Davi ficou triste, e o texto fala, o comecinho fala, Davi ficou contrariado, porque Deus fez isso. E aí ele não quis mais levar a arca para a cidade, porque ele não sabia como fazer isso. Se um morreu na metade do caminho, nós íamos até o resto do caminho, quantos outros poderiam morrer, E aí o texto fala que Davi preferiu levar a presença de Deus para a casa de Obed-edom. E eu achei interessante esse texto, porque, como eu falei, as coisas que a gente quer que acontecem na cidade, que acontecem nos bairros, primeiro precisa acontecer numa casa. Davi já queria logo levar a arca para a cidade, só que direto para a cidade não funcionou. Primeiro a arca teve que passar por uma casa. Primeiro a presença de Deus teve que se manifestar numa casa. E o texto fala que o Senhor abençoou a família de Obed-edom, porque a arca ficou lá durante 3 meses, É isso mesmo. E a arca ficou lá na casa de Obed-edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E o Senhor fez prosperar a família de Obed-edom. E todo mundo viu como o Senhor agia na casa de Obed-edom, como as coisas mudaram, como a circunstância ali, a situação ali do Obed-edom mudou, porque a presença de Deus estava na casa dele. Porque a arca de Deus estava na casa dele. E aí o texto fala que essas notícias chegaram até Davi. E aí Davi providenciou meios de aí sim trazer a arca para a cidade. E aí, como ele arrumou tudo bonitinho, tudo alinhadinho, como mandava a lei lá, como orientava a lei, a arca conseguiu chegar até a cidade. E nesse paralelo que nós estamos vendo, não adianta a gente querer trazer a presença de Deus, a manifestação de Deus, primeiro para a massa, se primeiro não acontecer na nossa casa. Amém? Davi tentou ir pelo caminho de levar para a cidade. Não que Davi tivesse errado, porque o lugar que a arca ficava era na cidade mesmo, antes dos inimigos terem levado. Mas o que o Senhor ensina aqui para nós, nesse texto, é que primeiro a manifestação da presença de Deus aconteceu numa casa. E aí, porque ele viu que funcionou numa casa, então poderia funcionar na cidade também. Poderia funcionar no bairro, poderia funcionar na nação, poderia funcionar em todos os outros lugares. Então, isso é importante para nós sabermos, que quando a gente fala que precisamos firmar as estacas da nossa casa,
Precisamos consolidar as verdades na nossa casa. É para que tudo aquilo que começar a acontecer na nossa casa, vai começar a acontecer fora dela também. Amém? Vai começar a alcançar pessoas que estão fora dela também. Vai começar a alcançar famílias que estão fora dela também. E isso tem que partir de mim, isso tem que partir de você. Essa consciência de que se o Senhor faz na minha casa, então pode se manifestar na cidade. Que da forma como acontece na minha casa, também pode acontecer no meu bairro. Que da forma como acontece ali na minha família particular, pode acontecer também nas outras famílias da minha família. Amém? Porque às vezes a gente fica lá, Senhor, aquela minha família, aquele primo, a família lá do cunhado, não sei de onde, e fica lá achando que é um espinho na carne, né, aquela família, mas às vezes não tem referência nenhuma na nossa casa para alcançar aquela família. Então, primeiro precisa acontecer na nossa casa, porque o que acontece na minha casa pode acontecer na minha rua, pode acontecer no meu bairro, pode acontecer na minha cidade. Amém? Nós não podemos terceirizar as coisas do reino. Nós temos que nos responsabilizar e fazer. Se a gente terceiriza para a igreja, terceiriza para as ministrações de rádio, de TV, nós não podemos terceirizar. Precisamos nos responsabilizar e trazer essa responsabilidade para nós e começar a fazer acontecer na nossa casa. A começar conosco aqui em Rio das Águas. A gente não precisa nem ir longe de querer alcançar a cidade, de querer alcançar outros lugares mais distantes. Primeiro tem que começar na minha casa, porque aí vai se manifestar no nosso ajuntamento aqui. Se manifesta no nosso ajuntamento aqui, vai se manifestar no bairro, vai se manifestar na cidade e, consequentemente, vai alcançar outros lugares. Amém? Nós precisamos ter essa consciência, que nós temos lugares a alcançar, nós temos famílias a alcançar, como o texto que eu comecei lendo, aquela mulher não conseguiu, eles não conseguiram esconder que Jesus estava ali, ou não conseguiram ficar, não necessariamente esconder, né? Fazer com que a presença de Jesus passasse de forma discreta ali por aquela mulher. Não teve como fazer com que ficasse de forma discreta. E atraiu, e a presença de Jesus atraiu aquela mulher. Pessoas precisam ser atraídas, famílias precisam ser atraídas. Há situações na nossa cidade que só vão ser mudadas quando tiverem famílias como referência nessa cidade. Às vezes as pessoas aqui na nossa cidade acham ou melhor, acham não. As pessoas aqui na cidade conhecem a igreja na cidade, às vezes só como picuinha ou então como competição. Uma igreja quer ser maior que a outra, um ministério não se dá com o outro, um quer abrir mais igrejas do que o outro, quando na verdade nós não precisamos de igrejas de referência na cidade, nós precisamos de famílias, casas como referência. Amém. Amém? É mais importante que sejam casas, que sejam famílias como referência. Aí sim, o impacto do reino vai ser muito maior na cidade. O impacto do reino vai ser muito maior na cidade, no bairro onde a gente vive, na rua onde a gente vive, no andar onde a gente vive, né? Os que moram nos prédios, nos condomínios aí da vida. Amém? Nós precisamos tomar isso como responsabilidade. Firmar as estacas da nossa casa. Fundamentar as verdades de Deus, consolidar essas verdades na nossa casa. Aí sim o alcance daquilo que nós estamos vivendo vai ser muito maior. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora, para que nós orássemos pelas nossas casas. O texto de Marcos, que a gente leu, Jesus fala, entrem na cidade, vocês vão encontrar uma casa. Eu quero declarar isso na sua vida. Que quando for o tempo do Senhor manifestar algo sobre essa cidade, sobre os bairros aqui que nós representamos, o Senhor encontre uma casa pronta, uma casa preparada. E essa seja a sua casa, essa seja a minha casa. Amém? Que haja referências, que nós sejamos referências nos lugares onde nós estamos. Como eu falei, não como benefício para nós, como prêmio, como faixa lá no portão da nossa casa, né? A casa do ano, a casa do mês, a casa da rua. A gente não precisa disso. O mais importante para nós é que o reino seja propagado. O mais importante para nós é que o Cristo seja manifestado. O Senhor encontrou um lugar para entrar, o Senhor encontrou um lugar para se manifestar. Que o
o Senhor dê indicações que a sua casa, que a minha casa, seja a sinalização nos lugares onde nós estamos. Que a rua da sua casa, a sua família, a sua casa, que a sua vida sinalize ali a rua onde você mora. Que a sua família, que os seus filhos sinalize a casa onde você mora, na escola, no trabalho, na vizinhança ali, que nós possamos sinalizar as nossas casas, que nós possamos sinalizar as estacas bem fundadas, bem fundamentadas. E ser casa preparada não significa que nós não vamos passar por dificuldades, nós não vamos passar por problemas. A palavra de Deus mesmo diz que quando a tempestade vem, atinge as duas casas. A casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia. A única diferença é que a casa que foi fundamentada na rocha, ela permanece depois que a tempestade passa. Mas as duas passam pela tempestade. Se a gente acha que a gente é queridinho de Jesus, né? Que a tempestade não vem para nós, mas isso é um engano. A tempestade vem para todo mundo. Amém. O que vai fazer a diferença é se nós estivermos com as nossas estacas bem firmadas. Que a nossa casa esteja bem fundamentada, bem consolidadas. Que as verdades de Deus, que as verdades acerca dos valores, dos princípios do reino, estejam bem firmados, bem fundamentados na vida dos nossos filhos, para que quando vierem as tempestades, quando vierem as crises aí das mudanças de idade, das decisões que precisam tomar, não atinjam os nossos filhos. Amém? Que os nossos relacionamentos estejam bem firmados, bem fundamentados, bem consolidados. Para que aí quando vem a crise que afeta as famílias, nossos relacionamentos não sejam atingidos. Que a tempestade venha e passe, porque nós estamos bem fundamentados, bem consolidados. Amém? E nós, como Igreja de Cristo, também tenhamos essa responsabilidade de estar bem consolidados, bem fundamentados nas verdades do Senhor. Para que quando vier a crise sobre a igreja, a perseguição sobre a igreja, a impossibilidade de nos reunirmos aqui, como nos reunimos aqui com liberdade, a gente não se disperse, porque nossas casas estão bem consolidadas, estão bem fundamentadas. E nós vamos manifestar vida de corpo de Cristo, de igreja, dentro da nossa casa, onde nós estivermos. Isso não vai ser problema para nós. Nós não vamos ter uma visão única de que igreja é só 4 paredes com várias pessoas juntas. Nós podemos ser igreja dentro das nossas casas, com estacas bem fundadas, com verdades do reino bem consolidadas na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos e comece a orar por sua casa. Comece a declarar: Senhor, eu quero que a minha casa seja referência. Comece a declarar para o Senhor: Senhor, eu quero estar na cidade, eu quero estar na rua, eu quero estar no bairro, eu quero estar no estado, eu quero estar na nação, mas eu quero ser referência. Você também é casa, a palavra de Deus diz que nós somos casa espiritual, então nós precisamos ser referência aonde nós estivermos, aonde nós formos. Olhe pela sua casa, olhe pelos seus filhos, declare isso sobre a sua casa, declare isso sobre os seus filhos, declare isso sobre os seus planos, sobre os seus futuro, sobre as coisas que você tem investido. Declare que você quer ser referência, a sua casa tem que ser referência. Nós precisamos ser referências, precisamos ser referências, precisamos ser referências. Senhor, nós oramos nessa noite, Pai, e acreditamos, Senhor, que quando o Senhor está na nossa casa, quando o Senhor ocupa um lugar de excelência na nossa casa, o lugar mais alto, Senhor, da nossa casa, seja a nossa casa individual, Senhor, seja a nossa casa, a nossa família, Senhor, seja a nossa casa, a igreja, Senhor. Pai, não tem como esconder a tua presença, não tem, Senhor Deus, como não manifestar, Senhor, o que o Senhor está fazendo dentro da nossa casa, Pai. Senhor, eu quero declarar isso nessa noite, Pai, que nós possamos ter referência onde nós estamos, Senhor, mas não referência porque somos bons, Senhor, mas não referência, Pai, porque precisamos de destaque, Senhor, mas referência porque o Senhor está na nossa casa, o Senhor ocupa lugares estratégicos da nossa casa, Senhor, o Senhor ocupa um lugar mais alto, o Senhor ocupa, Senhor, um nível mais alto, Senhor, na nossa casa. Por isso, a cada dia a nossa casa vai sendo mobiliada, Senhor, a cada dia, Senhor, a nossa casa vai ficando solta, Senhor, toda a tranqueira, Senhor, tudo que não precisa ficar mais, Senhor, tudo que é impuro, Senhor, na nossa casa, tudo que está mais, Senhor,
as áreas da nossa vida, a sua presença, ocupando o seu lugar, Senhor, ocupando o seu lugar de destaque, Senhor. Queremos ser caso de referência, Senhor, caso de referência, Senhor. Manifeste, Senhor, através de nós, manifeste, Senhor, através da nossa casa, Senhor. Queremos conhecer as verdades do teu palavra e queremos viver, queremos manifestar essas verdades, Senhor. Queremos manifestar essas verdades, Senhor. Queremos entregar e preparar os nossos filhos, Senhor, para que suas casas já sejam construídas, Senhor, com os fundamentos corretos, Senhor, com as escadas corretas, Senhor, fundamentadas, Senhor, nas verdades corretas, nas verdades necessárias, Senhor, para que tudo seja consolidado, Senhor, com mais precisão, com menos tempo, Senhor, com menos trabalho, Senhor, que sejam casas saudáveis, sejam famílias saudáveis, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos clamar pelas famílias, Senhor. Queremos declarar, Senhor, a verdade de Jesus, as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Se isso é verdade, eu creio no arrebatamento da igreja. Mas a questão para mim é um salmo, não me recordo hoje, que diz que o céu seja o Senhor, mas a terra não terá os seus filhos. amém. E a igreja, ela viveu sem responsabilidade histórica. Quando eu falo de responsabilidade histórica, eu falo que tudo que se desencadeia ao longo da história, nós somos culpados por qualquer responsável. A gente vê a crise hídrica, mas a gente é responsável, porque quantas vezes a gente não gastou água, a gente fez uso dos recursos naturais de forma inadequada. Limpava o carro, limpava o quintal, a gente tomou banho demorado. Agora a conta chegou. A gente vê a violência acontecer, mas quantos valores são negligenciados dentro das casas? Isso eu falo no contexto de igreja ou falo de igreja. A gente fala, o Brasil é um país corrupto, mas ao longo dos anos, ao longo das décadas, quanta corrupção acontece dentro das nossas casas. A gente dá um jeitinho aqui, a gente dá um jeitinho ali, a gente abre concessões aqui, a gente abre concessões ali. A gente fala da rebeldia, mas quantos valores a gente não negocia para a gente favorecer nossos filhos? Isso vai deteriorando os valores e isso vai refletindo na sociedade. Por quê? Porque há uma igreja que negligenciou a responsabilidade histórica. Porque a igreja só se preocupou com o céu. E esqueceu que a história da igreja acontece aqui na terra. Lá no céu não é da igreja. Lá no céu não é da igreja. E a igreja ela parte quando acontece o conceito de igreja, ele nasce quando? O conceito de igreja nasce quando alguém tem uma revelação de quem Jesus é. Aí nasce a igreja. A igreja ali, no texto de Mateus capítulo 16, não sei se Jesus falou eclésia, se Jesus falou carral, se Jesus falou do seu... Pouco importa isso para mim. O que importa para mim é que a revelação do conceito de igreja nasce quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é. Isso me induz a ter uma conclusão, que a igreja é a comunidade daqueles que têm uma revelação de quem Jesus é. Amém. Então, quando eu vejo uma pessoa tendo um ato de racismo, racismo não combina com Jesus. Não tem nada a ver com ele. Quando eu vejo alguém cometendo uma injustiça, injustiça não tem nada a ver com Jesus. Por quê? Porque a revelação de Jesus, ela nasce quando eu tenho uma experiência com Ele. Por isso que a Bíblia diz assim, provai e vede. Nós temos que experimentar, nós temos que ter um relacionamento de experiência com Deus. Para quê? Para que o caráter de Jesus seja formado em nós. E esse caráter sendo formado em nós, a gente vai dentro das nossas casas reproduzir esse caráter e a gente vai ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais responsável. O caos que o país está, o Brasil está numa crise de identidade política, esportiva, tudo que você possa imaginar. Tudo. Isso é culpa do PT? Não, isso é culpa minha. Isso é culpa minha. Porque há uma crise de identidade. Por quê? Porque aonde não há uma revelação de Jesus, nunca vai se descobrir uma identidade.
que quando Pedro teve uma revelação de Jesus, Jesus deu uma revelação de quem ele era. Por isso o Brasil vive essa crise de identidade. Não é porque é o PT, não é porque é o PSDB, não é porque é esse, porque é aquele. Não, é porque nós negligenciamos nossa responsabilidade histórica. Porque nós negligenciamos os valores. Porque nós acreditamos que nós só queremos nos mover no sobrenatural, nós queremos nos mover nos ombros, queremos nos preocupar com o céu, porque Jesus vai, a trombeta vai soar e nós vamos subir nos ares. E isso é verdade, querido, mas a terra é responsabilidade nossa. Eu creio naquele versículo de Isaías que Deus aí vai transferir as riquezas das trevas para os seus filhos. Mas como Deus vai transferir as riquezas se nós não somos bons administradores? Como? Não fala para mim. O próprio Jesus falou assim, não dê dar aos porcos, ou seja, não dê aquilo que é precioso para quem não sabe administrar. Como? Alguém pode me responder? Como o Senhor vai transferir a riqueza das nações para a igreja, sendo que nós não somos bons administradores nem financeiros, nem do nosso tempo, nem da nossa saúde, nem de nada. Nós não somos bons administradores. Aí, a natureza é crítica. Aquecimento global, crise hídrica, responsabilidade de quem? Aí nós vamos ter que fazer uma oração para chover. É que Deus é bom. E Ele faz a chuva cair. Mas quantas vezes nós negligenciamos o uso dos recursos naturais? Gastamos mais do que a gente ganha. Negligenciamos os valores. Terceirizamos a educação dos nossos filhos, terceirizamos para a escola, terceirizamos para a igreja, terceirizamos para a televisão, para a internet, para o entretenimento, para um monte de coisa. Nós não precisamos abrir mão dessa mentalidade escapista, essa mentalidade que acha que só o céu é importante. Não, o céu é importante também. Eu gosto da expressão, eu vi há muitos anos atrás, não sei de quem falou, nós temos que viver com a cabeça no céu, mas com os pés na terra. Jesus ele era tão consciente que os ensinamentos de Jesus eram com coisas práticas. Coisas práticas, as pessoas perguntavam, Jesus, o que é o reino de Deus? Ele falava, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeia. Ele lança boa semente na terra. Aí, não entendendo nada. Aí, Deus, o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é semelhante a um homem que comprou um campo por causa de uma terra. Isso é o reino de Deus. Jesus explicava as coisas, Jesus comparava o reino de Deus com as coisas da terra. Sabe por quê? Porque o reino de Deus se manifesta na terra. Lá no céu não vai ter reino de Deus, filho. Lá no céu não vai ter igreja, lá no céu não vai ter nada disso, filho. O reino de Deus nada mais é um lugar onde a gente possa viver melhor. Porque essa mensagem do reino de Deus está ficando muito distante da nossa realidade. A gente está achando que o reino de Deus agora, todo mundo agora vai governar. Não, quem vai governar é Ele. É Ele que vai governar. O reino de Deus é um ambiente onde a gente vai ter menos injustiça. É um ambiente onde nossos filhos vão ser mais obedientes, onde nossos filhos vão manifestar cada vez mais o caráter dele. Isso é reino de Deus, sabe? Essa mensagem, que nós vamos governar, que nós vamos assumir as cadeiras de governo, isso é uma mentalidade muito distante. Isso é uma realidade que pode acontecer e eu creio que vai acontecer, mas ela precisa começar a acontecer nas nossas casas. Precisamos aprender a ser, o reino de Deus é para pessoas responsáveis. Quando Deus cria todo o jardim e depois Ele cria o homem e Ele coloca o homem no jardim, era para o homem ser responsável por tudo aquilo que Ele criou. Essa é a mensagem de Deus lá para o Adão. O homem tinha que ser responsável por a criação, por tudo que foi criado. Por tudo que foi criado. Deus coloca o homem lá e fala que uma das responsabilidades do Adão era guardar o jardim. Cultivar o jardim. Cultivar significa agregar valor àquilo que foi criado. Não, o homem foi responsável. Perdeu tudo. Então nós temos que ter essa mentalidade de responsabilidade histórica. Quais os valores nós estamos negligenciando? Como tem sido nossa conduta nas casas? Às vezes
nós falamos do, entre aspas, do mundano, né? Ah, é que aqui eles xingam. Quantas vezes nas nossas casas a gente xinga mais do que um. Uma vez que eu fiquei admirado com meu filho, Benjamin. A gente não tem costume de se xingar dentro de casa. Mas ele já viu as pessoas xingar o outro de burro. Né? Ah, tem um burro, não sei o quê. E uma vez a gente viu um burro. E nós chamamos o burro de burro. O que é um burro? Burro é um burro. Tem outro nome de burro. Ah, um burro. Não, papai, não é um burro. Ele ficou indignado porque eu estava chamando o animal de burro. É um cavalo. Eu falei, não, filho, aquele ali é um burro. Não, não é burro. Ele não é burro. Não é, não, filho. Tinha que explicar que o burro é animal, não sei o quê, né? Porque para ele era um cavalo. E quando ele me viu chamando na cabeça dele o cavalo de burro, ele estava pensando que eu estava xingando o animal. Às vezes a gente vê um ser humano ofendendo o outro na rua e a gente fala, não, mas é porque acontece nas casas. A corrupção começa nas casas. A desigualdade começa nas casas. A intolerância começa nas casas. A violência começa nas casas. Acho interessante porque esse café amarelo, Jesus falou assim, ó, entrem na cidade e lá vocês vão encontrar uma casa. Será que nessa cidade as pessoas podem entrar na sua casa e encontrar uma casa? E a palavra casa no hebraico é oikos, no grego é oikos, lugar onde se tem ordem, se tem governo. Será que alguém pode entrar, alguém dessa cidade pode entrar na sua casa e lá encontrar a ordem dos céus? É isso que eu pedi, que a ordem dos céus venha sobre a nossa vida. Que a gente venha ter essa responsabilidade. Nós venhamos ser bons, há um tempo atrás na ação multiplicadora nós falamos sobre mordomia. Nós venhamos ser bons mordomos, bons administradores daquilo que está nas nossas mãos. E essa é a responsabilidade nossa. Acho que foi o próprio uma vez falou na ação multiplicadora que gentileza gera gentileza. Quantas vezes a gente vê no trânsito, principalmente, tanta grosseria? Por quê? Porque acontece, começa onde? Na casa. Amém? Amém. Bem, vamos orar então pelas famílias. Você vem, Adriana? Aí vai uma família.